Então vamos lá. Nós temos 6 passos para a primeira entrevista, tá? Nestes 6 passos da primeira entrevista, nós temos inicialmente aquilo que nós já falamos. Passo 1, aprenda a ouvir com atenção. Então, olho no olho e mindfulness, que significa atenção plena, concentração naquilo que a pessoa está falando. Isso nós já falamos várias vezes, mas nós percebemos, por exemplo, nesta semana, na quarta-feira última, pegando o exemplo da Grazi, tudo bem que a Grazi ela não está acompanhando da mesma forma que todas vocês demais estão acompanhando, mas é um bom exemplo para nós utilizarmos. Né? Ela, naquele momento, ela estava olhando no meu olho, ela estava entendendo o que eu estava falando, mas ela estava preocupada em fazer negativas quando eu perguntava se ela também iria rir de mim, como na outra semana, e estava preocupada em dizer que eu tinha que fazer a minha parte. Falar assim, ó, a gente vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Então o que aconteceu? Ela não estava ouvindo o que eu estava falando, ela estava preocupada em falar o que eu deveria fazer, que é uma coisa que a Fabi perguntou lá no começo. Ela falou assim sobre orientação. Eu falei assim, nós não vamos orientar. E nos próximos slides vocês vão entender por quê. Nós não vamos orientar. Nós temos apenas que ouvir, olho no olho, mindfulness, né, que é a atenção plena, e depois que ouvirmos, né, durante o momento em que nós estamos ouvindo, estarmos fazendo os registros pontuais daquilo que é necessário. Deixa eu só ver se a Graziela entrou aqui, tá? Só um minuto que... Deixa eu colocar ela aqui para dentro aqui. Tá. Desse jeito que está aqui, vocês conseguem enxergar o slide ou tá ruim? Eu tô enxergando. Tá dando? Então Sim, não, sim. vou deixar desse jeito então que fica fácil para enxergar vocês aqui. Então, Graziele, vou voltar aqui que eu estava falando de você, tá? Boa noite, boa noite, Boa noite. Boa noite. boa noite. Graziele, nós estávamos falando que nós não vamos mais 20 e 38. Então a gente vai atrasar o encerramento 8 minutos porque eu vou explicar tudo de novo para a Graziele aqui, tá? Então, assim, Eu estava conseguindo entrar, gente, mas na verdade o meu computador estava tá, atualizando e tudo não bem, dava, eu tudo bem, acabei tudo bem, vamos continuar aqui para a gente não atrasar mais. Assim, então nós estamos falando, Graziele, que nós não vamos passar mais teoria, tá? Que nós vamos, já começamos a fazer a prática, não vou conseguir fazer tantas práticas como eu gostaria de fazer mais, porém não vai dar tempo, não será possível, então eu vou tentar dar o pulo do gato para vocês agora. Então, nós estamos passando alguns slides. Esses slides serão o pulo do gato. Por quê? Porque nós estamos dando dicas para um atendimento produtivo nestes slides. Dicas para um atendimento produtivo. E o atendimento produtivo, ele começa neste slide que é o número 1, que eu estava explicando. Vou retomar a explicação, que é, já falamos isso várias vezes, aprender a ouvir com atenção, que é o olho no olho e o mindfulness, tá? Por que que nós estávamos falando da Graziele, que pegamos o exemplo dela, que é o bom exemplo? Porque no exemplo da Graziele, em que pese ela não ter acompanhado todas as aulas junto conosco, tá? Passo a passo, ela conseguiu fazer um olho no olho, tá? Ela conseguiu fazer um olho no olho, mas ela não ouviu as minhas querelas. O que significa que ela não ouviu? Daí eu vou explicar. Eu estava falando que eu precisava de uma cadeira de rodas, que eu tinha falado lá para a Silvia na semana anterior. E a Silvia provavelmente criou um histórico na ficha de anamnese. E esse histórico ela colocou lá, demência, tá?
Nós não diagnosticamos ninguém. Então, este é um bom exemplo. Então, nós não falamos... Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Então, nós não falamos que a pessoa tem demência, tá? Nós não falamos. Mas como foi só um exemplo, eu só vou fechar seu microfone um minuto, tá, Silvia? Depois, se você precisar falar, você abre de novo. Nós não falamos que uma pessoa tem demência, mas o que nós fazemos? Nós registramos, caso ela tenha narrado, que passou em consulta médica, está fazendo acompanhamento e que foi diagnosticado demência. No caso, então, o registro não seria demência. O registro seria a assistida ou assistido faz acompanhamento médico, neurológico, qualquer que seja, e foi diagnosticada com quadro de demência. Então não somos nós que estamos falando. Foi o médico que falou. Quando o assistido fala isso, o que eu faço? Eu anoto e pergunto para a assistida ou o assistido, e ele prescreveu alguma medicação? Resposta positiva, pergunto qual e anoto, tá? Este é um registro que deve ser feito desta maneira, tá? Nós não falamos, nós não olhamos e baseado nas nossas no histórico ou na fala do assistido, nós falamos assim, eu acho que ele tem demência e coloca. Nós não, tá? Nós só colocamos aquilo que é constatado cientificamente e aquilo que é pautável dentro da terapêutica espírita. Agora, da parte da Grazi, ela ficou o tempo todo olhando no meu olho, quando eu abaixava a cabeça e não. Então isso é bom, ponto positivo. Ponto que não é positivo, apesar de olhar, ela não ouviu a minha queixa. Ela fez você fez, né? Porque você tá aí, né, Grazi? Eu vou falar para você e os outros ouvem. Você fez, ou por ansiedade, ou por falta plena de atenção, você já fez o encaminhamento e as orientações e o encaminhamento que você iria me dar. Então você falou assim, quando eu falei assim, nossa, a moça na semana passada, ela começou a rir de mim, né? Você vai fazer a mesma coisa? Então você fez uma negativa. Quem tá rindo de você? Ninguém tá rindo de você. Mais ou menos assim. Se nós lembrarmos da entrevista da Rosmarie, eu fiz a mesma pegadinha com a Rosmarie. Qual foi a pegadinha? Você jura por Deus, moça? Você jura por Deus, moça? A Rosmarie, ela não se preocupou em fazer negativa, tá? Ela fingiu que nada tinha acontecido e continuou na mesma linha de raciocínio. Ou seja, atenta àquilo que era a problemática apresentada e tentando me despertar para as possibilidades que a casa espírita poderia me dar. E depois ela deu uma solução. Diante de toda a minha insistência em não querer as práticas da casa espírita, porque eu não tinha fé, não tinha crença, ela me deu uma solução que fez com que eu, saísse do circuito fechado em que eu me encontrava. Vocês se lembram disso? Lembram? Só balançar a cabeça sim ou não. Tá. Ela fez eu sair quando ela falou o quê? Olha, diante do meu medo, ela disse o seguinte, olha, tem uma instituição assim, 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 que pode atender aquilo que você quer, ou que você deseja, que é te dar proteção para você e seu filho. Então, o que aconteceu com a Rosmarie? Embora não seja algo ostensivo, é o que eu quero que vocês prestem atenção, ela conseguiu identificar a ideação central e me dar uma coisa para refletir e para quebrar aquele circuito fechado em que eu me encontrava de choro, de lamentação, de desesperação e de medo. Tá? Eu não sei se foi consciente ou se foi inconsciente, mas esse é o nosso objetivo. Tá? Enquanto lá na entrevista da semana passada, da Grazi, não só ela fez uma negativa várias vezes quando eu fiquei perguntando, mas a senhora foi proposital? Mas a moça ficou dando risada de mim, a senhora com comportamento X, desse jeito eu vou embora também. Ela saiu do foco da análise para rebater aquilo que eu estava falando, como também não houve uma percepção do ponto de vista de buscar o motivo central da minha aflição. Faltou
antecipadamente dar uma lida na ficha, mas isso não tem problema, porque ela não haveria de saber, porque ela não fez a primeira entrevista, ela estava pegando logo a segunda. Então isso não tem problema. Mas faltou ela elaborar alguma estratégia para quebrar este meu circuito fechado de pensamento. Então nós demos algumas sugestões lá. Falamos o seguinte, tá? Daí eu vou pegar a entrevista da Maristela de exemplo, tá? Então nós demos uma sugestão no momento que era o seguinte: olha, quando a pessoa fala assim, não, mas aquelas pessoas eles riem de mim e tal, gerar aquilo que nós comentamos, que era a empatia cognitiva, entrar na mente da pessoa e falar, sério, é verdade, né? Quem ri de você? Tá? Daí falar, aquelas pessoas, quem são essas pessoas? Tal, aquelas pessoas que estão lá onde? Dentro da sua casa, tá? É essa condução. E daí ela vai parando com aquele monoideísmo para pensar no que ela tem que responder para mim. E aí eu vou conseguindo extrair informações úteis dela. Elas estão lá na minha casa. Há quanto tempo elas estão lá? Não mora mais ninguém com você? Quantas pessoas já viram essa pessoa? Qual é o nome dessas pessoas? Eu não sei o nome dessas pessoas. Você não sabe? Não. São homens? São mulheres? Né? Você já os viu em algum momento? A que horas que eles estão lá? Eles ficam o dia inteiro? Conforme eu vou fazendo esses tipos de pergunta, não só a pessoa vai saindo daquele círculo vicioso em que ela se encontra de monoideísmo, de ideia em circuito fechado, pensamento em circuito fechado, como também ela vai me dando as respostas que eu preciso para fazer as anotações necessárias. Tá? Quando na segunda entrevista, o que acontece? Eu já tenho algumas informações na ficha de anamnese. E eu consigo, nós vamos ver isso nos slides mais à frente, eu consigo inclusive confrontar o relato do momento com os relatos anteriores para verificar se há divergência de informações. E aí eu vou trabalhando inclusive em cima das divergências. Tudo bem até aí? O que a Maristela faz que é útil? Também eu não sei se a Maristela tem se ela tem, assim como a Rosmarie, a consciência do que ela faz que dá resultado. Ou se ela só faz porque dá resultado. Tá? Mas o que ela fez eu vou falar. Ela fez justamente este trabalho de empatia cognitiva. Ela nunca negativou, ou seja, se eu falar assim, eu odeio, que aconteceu na quarta-feira, eu odeio fulano de tal, eu quero matar. Nós não falamos para a pessoa que assim, não, você não pode odiar, não, você não pode matar. Nós simplesmente mergulhamos no campo cognitivo da pessoa e, por empatia, começamos a dialogar com ela da seguinte forma. Olha, por que você quer matar ela mesmo? Que eu não estou entendendo. Por que é? Deixa a pessoa explicar. Fala, nossa, ela faz isso para você? E como você se sente quando ela faz isso? Eu me sinto muito mal, né? Eu me sinto muito mal. Daí fala assim, entendi. E você gostaria de se livrar disso? Daí ela fala assim, eu gostaria. Daí, mas quando você está longe da pessoa, você se sente da mesma forma? Não, porque eu não estou vendo. Tá? Um exemplo hipotético. E já dei um exemplo prático desse quando eu falei do casal que eu entrevistei umas 3 terças-feiras atrás, né? Que é o casal que está no curso básico. Como que você se sente quando você está distante? Daí eu tô tranquila, só... Nossa, mas quando eu me aproximo, ao invés de você odiar, não é melhor esquecer a pessoa? Você não acha que funcionaria? Aí fala, não sei, é difícil de esquecer. Mas você já tentou? Não, nunca tentei. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está aqui? Vamos fazer um acordo? Vamos tentar para você não sofrer, porque o nosso objetivo aqui é tirar você desse sofrimento. Né? Vamos experimentar se afastar um pouquinho dessa pessoa. Daí a semana que vem, se você quiser conversar comigo, até pode.
Tá? Vocês poderão falar isso aí para a pessoa se vocês verem que o caso é muito intrincado. Falou, ó, você vai, você está mais calmo agora. Mas se tiver qualquer coisa, se precisar conversar, tá? Não precisa esperar terminar as 4 semanas, não. Você pode vir, conversa com a Silvia, havendo possibilidade, deixam assim, tá? Para não virar um vício. Havendo possibilidade, a Silvia encaminha você para falar conosco. Ou você já conversa logo lá na frente com alguém, se for rápido, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando é o grande objetivo da terapêutica enquanto entrevistadores, enquanto terapeutas da alma, que é quebrar o circuito fechado, a ideação monodeísta, do indivíduo. Fazendo isso, daí o passe, a preleção funciona e o passe funciona bem. Voltando para a Grazi, a última tentativa dela foi que nós falamos que não adianta, neste momento não adianta. Você está fazendo sua parte? Você está fazendo suas orações? Né? Ó, nós vamos fazer a nossa parte, que é encaminhar a pessoa para o passe. O passe não resolve se nós não quebrarmos a ideação. Tá? Nós já conversamos a respeito disso, né? Tá? Então, passe não resolve se não quebrar a ideação. Eu estava falando para a Silvia que eu vou dar um presente para vocês, tá? Como o tio Sidney é bonzinho, tá? Ele só é feio, mas ele é bonzinho. Ainda bem que eu sou casado, né? Mas eu sou bonzinho. É assim, o que eu estou falando agora, para facilitar a nossa vida, porque eu não vou mais ficar falando de teoria, eu vou tanto fazer um PDF desses slides, como eu estou gravando este momento e vou disponibilizar para vocês. Daí vocês vejam quantas vezes for necessário. Tá? E isso aqui vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Por que eu estou pegando os exemplos passados? Porque a gente é o nosso laboratório, a gente tem que ver, entender onde nós acertamos e onde nós erramos. Onde a Grazi acertou, olho no olho, fez muito bem. Onde ela errou em tentar já, que foi o que nós conversarmos, já me orientar e já empurrar para a terapêutica. Tá? A parte dela ficou faltando, ficou pendente, que é quebrar o monoideísmo. Tá bom? Então, o que acontece? Eu vou mudar todo o programa que eu tinha feito para este curso, eu vou ter que mudar tudo porque não deu certo do jeito que eu planejei. Mas eu vou falar isso na próxima sexta-feira, o que nós vamos mudar, tá? E ninguém vai ficar na mão e todo mundo vai conseguir fazer a tarefa e não vai ficar difícil para ninguém, tá? Eu tenho absoluta certeza disso, porque todo mundo que está aí, no mínimo, é 40% mais inteligente que eu. Então, tá resolvido o problema, tá? É só pegar o que eu vou passar. Do primeiro slide, tranquilo? Entenderam? Gravem na cabeça que a gente tem que quebrar o circuito fechado. Como que a gente quebra? Empatia cognitiva. O que é empatia cognitiva? É não censurar, é não fazer negativas para ficar se dependendo. Não, eu não tô dando risada na sua cara, não, eu não fiz, não, que é isso, tal. É não fazer promessas para a pessoa, como a Fabi também fez bem na entrevista dela. Né? Eu falei, isso aqui vai me curar, dona Fabiana? Daí ela chegou e falou assim, ó, tal, né, não vai curar, né, assim, mas vai acontecer isso, 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 e eu fiquei satisfeito, tá? Ela me deu um caminho de ajuda. Então, a cognitiva é isso. Primeiro eu ouço, tá? Depois eu percebo que a pessoa está rodando em circuito fechado, eu não faço negativa, não faço promessa, mas eu vou concordando com ela e propondo perguntas para que ela deixe aquele circuito fechado e comece a interagir comigo. Tá? É igualzinho o que aconteceu com o Enzo, que era criança. Lembram do Enzo na quarta-feira, né? O que nós fechamos depois com a Silvia? Olha, se o Enzo sair da sala, não fale Enzo volte, tá? Porque daí ele vai voltar assim, ó. Ele vai voltar assim. Fale o seguinte: onde você vai, Enzo? Ah, eu vou ali, tia, lá na escada. E vá junto com o Enzo. E sente na escada com o Enzo. E se o Enzo perder o foco daquilo que está sendo perguntado e começar a brincar, brinque com o Enzo. Porque brincando com o Enzo, ele vai se sentir mais despreocupado, vai deixar os problemas do lado, vai ficar mais acessível e vai interagir mais comigo. E aí é neste momento que eu começo a fazer os meus registros, as minhas anotações. Para encerrar esse slide, é o seguinte: não se preocupem em definir qual é a problemática do indivíduo.
sobretudo na primeira entrevista. Porque, como já dissemos nas aulas, logo nas primeira ou segunda aula, o assistido vem confuso, tá? A fala dele é confusa. Ele mesmo não sabe qual é o problema dele. Ele só sabe, ele só entende que ele está desarmonizado, que ele está incomodado, que ele está sofrendo, que ele está com dor. Algo do gênero. Tá? Então não se preocupe com isso nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Qual é o problema? Não interessa. O que interessa é fazermos todos os registros daquilo que a gente conseguiu pegar da fala dele, e o que interessa é trazer ele para um aspecto mais confortável da sua vida, fazendo com que ele quebre aquela ideação nociva ou desarmônica que faz com que ele sofra os efeitos da desarmonia, obviamente. Então é só isso que nós temos que fazer. É muito simples, não tem problema nenhum. Estratégia última quando a pessoa chorou. Já falamos, um copo d'água, um lencinho e um abraço. Tá? Simples assim. Todo mundo sabe abraçar. Todo mundo sabe onde está o filtro e o lencinho está lá a caixinha de lencinho está dentro da gaveta lá na mesinha. Tá bem facinho, tá? No segundo slide, que eu não vou conseguir passar desse jeito, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Vou ter que voltar lá para o slide. Bom, passamos, deixa eu ver. Tá. No segundo slide, nós temos aqui algo que nós falamos também, e estou só relembrando, que é o corpo fala. E é por isso, porque o corpo fala, que é importante nós determos o nosso olhar para o olho da pessoa. Por quê? Se eu fizer uma pergunta e a pessoa não quiser responder, eu percebo pelo olhar. Se eu fizer uma pergunta e a pessoa mentir, eu percebo pelo olhar. Assim como pelo gesticular das mãos, às vezes eu percebo, mesmo não olhando para as pernas dela, mas eu percebo que ela deva estar balançando o braço ou mexendo num objeto. Então eu percebo no mínimo um nervosismo, uma ansiedade ou indícios de que ela não está querendo me dizer algo. E é onde eu começo a trabalhar para verificar o que será que ela não quer me dizer. E eu começo a dar umas cutucadas baseado naquilo que eu obtive da fala, tá? Porque a fala revela o problema, o corpo fala e a fala revela o problema. Então eu pergunto, a pessoa não me diz, mas se ela começou a gesticular muito, eu falo assim, ela está nervosa. Então não vou insistir na pergunta. Eu vou dar um tempo, vou fazer outras perguntas. E conforme eu avançar nas perguntas e ela se sentir mais confortável, e tudo isso faz parte da empatia cognitiva, quando ela se sentir mais à vontade, eu volto naquela mesma pergunta. E como é que eu volto? Perguntando de novo, eu tinha perguntado para você se seu marido bate em você, se vocês estão bem, você não respondeu? Não. Só simplesmente eu falo, e em casa, como é que tá? Você se sente mais feliz dentro ou fora de casa? É a mesma pergunta feita de outra forma. Porque se ela falar assim, eu me sinto mais feliz fora de casa, opa, então é porque em casa não tá bom, né? Daí, e por que você acha que você se sente mais feliz fora de casa, né? O que te desconforta, o que te traz desconforto quando você está dentro de casa? Daí ela vai enrolar, às vezes, porque às vezes ela não quer falar que o problema é o marido, que é agredida pelo marido, alguma coisa do gênero. Ela vai enrolar e eu percebo, porque eu estou olho no olho, o corpo fala, eu estou observando, e eu percebi na fala dela que ela deu uma desviada. Avanço para outros questionamentos quaisquer, né? Faz exercício, tá? Ouve música, tudo aquelas baboseiras que a gente costuma falar, né? Você abraçou a árvore, tal. É baboseira, mas não é, né? Tudo tem a ver, assim. É baboseira porque eu tô falando, é força de expressão, porque nós repetimos essas coisas para a pessoa e é útil porque também ela passa a pensar, fala assim, não, quanto tempo eu não ouço uma música? Quanto tempo eu não saio para ter contato com a natureza? E isso ajuda ajuda para que ela determine que ela está tendo um comportamento que realmente não é saudável, que ela está se privando de várias coisas. Tá? Então o corpo fala e a fala revela o problema. O que eu faço? Eu anoto tudo. Tudo que for pertinente, né, aos meus questionamentos eu estou anotando, ou mentalmente, quando tiverem mais práticas, ou
por rascunho. Até eu vou pedir já para a Silvia que está aí, né? Depois ver se consegue deixar rascunhos para a gente lá na gavetinha, porque não tem rascunho. Rascunho é interessante. Vocês viram que é interessante até para o Enzo, quando a gente pegar uma criancinha para a gente colocar lá. Fala, tá, Enzo, né? Se ele não quiser falar, desenha para mim então como é sua casa. Né? Desenha como são seus amiguinhos. E isso é útil. O que a gente vai fazer depois que ele desenhar? A gente vai amassar o papel, né? E a gente vai grampear junto com a ficha de anamnese, em se tratando de criança. A gente grampeia lá, tá bom? Porque será útil para o grupo mediúnico, que é um exercício que eu não vou conseguir fazer agora, mas a gente vai fazer antes de eu entregar os certificados das senhoras que já estão prontos. Mas a gente vai fazer o exercício do grupo mediúnico, que é importante para vocês entenderem o processo, tá? Então, o corpo fala, a fala revela o problema. Próximo slide. Pulei um, né? 3, deixa eu voltar um aqui. Tá. Então, o terceiro é, de novo, batendo na tecla, porque sem isso a coisa não anda, que é a empatia cognitiva. É esta a habilidade, tá, que vocês têm que desenvolver e que nós estamos do primeiro ao segundo slide mostrando que é realmente a empatia cognitiva. Então, o que eu tenho que desenvolver? Empatia cognitiva. Eu tenho que olhar, ou seja, os olhos do outro têm que representar o meu próprio olhar. Os olhos do outro têm que representar o meu próprio olhar. O que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa estiver falando, eu não posso estar censurando. Quando a pessoa estiver falando uma coisa absolutamente leviana, preconceituosa, mordaz, repugnante, eu tenho que estar absolutamente zen, né? Entendendo que aquilo que ela está falando deveria ser a forma que eu estou pensando, a mesma forma que eu penso. Para que se a pessoa não consegue perceber este viés de perturbativo, né? Esta questão perturbativa que ela mesma construiu, eu pense como ela pensa para que eu entenda como começou e como eu posso auxiliar a ela a enxergar a solução ou a quebra deste viés negativo de uma forma clara, objetiva e motivadora. Então eu não posso nunca falar, como já dissemos, assim, a pessoa chega a falar assim, eu sou viciado em pornografia, tá? Que eu já falei para vocês que também já aconteceu casos lá. Eu não posso chegar para ela e falar assim, mas você tem que entender que isso espiritualmente isso faz muito mal, né? Você não pode, você tem que se esforçar para... Não, tá? Você tem que perguntar por quê, tá? Por quê? E a pessoa vai falar, isso te faz bem? Daí a pessoa vai falar assim, eu gosto, quando eu tô lá eu me sinto bem. E depois, né? Como que você se sente, tá? E no seu sono, como que você sonha? Tá? E se tudo ela fala assim, não, é jóia, é legal, é jóia, é legal, é jóia, é legal, você chega depois e fala assim, e por que então você acha que você está aqui conversando comigo neste momento? Daí você dá um checkmate nela, porque ela vai ter que falar alguma coisa. Se ela desviar e falar assim, não, porque eu tenho uma dor na lombar, né? Eu tenho uma dor na lombar, tenho uma dor de cabeça, daí você fala para ela simplesmente, e você não parou para perceber que talvez isso tenha alguma relação com o seu comportamento e você não percebeu? E se ainda assim a pessoa insistir e falar, não, eu acho que não tem nada a ver, daí você fala assim, então vamos fazer o seguinte, que nem a Maristela costuma fazer, vamos fazer um trato, né? Vamos experimentar ficar 30 dias com uma mudança de comportamento que eu vou te propor mais adiante, e depois você me fala, presta atenção como você está hoje, e depois de 30 dias, quando você voltar, você me fala se melhorou a sua situação psicoemocional ou não. Daí a pessoa fala, eu vim aqui atrás de alguma coisa. Né? Ela pode falar para você assim, não sim, vamos tentar. Como ela pode falar assim, não vamos tentar. Mas ainda que ela diga, vamos tentar, isso não é garantia nenhuma que ela vá tentar.
E se ela voltar, e voltar com a mesma problemática, daí você enrola, vai conversando sobre outras coisas, depois fala assim, mas enfim, e aquilo que nós combinamos? Você fez? Tá? Então, de alguma forma, a gente sempre tem como dar uma sutil balançada nas estruturas, nas fibras mais íntimas do indivíduo, assistido ou assistida, para que ele passe a refletir. Mas se ele não fizer, se ele mentir, qualquer coisa do gênero, tenham certeza que desta maneira, com empatia cognitiva, tá? Fazendo a pessoa refletir, ela intimamente ela pode até não admitir, mas no mais profundo da sua consciência, ela vai carregar aquilo para com ela um bom tempo. E os tombos serão sucessivos. E quando esses tombos se sucederem e ela parar para pensar, eu não mudei o comportamento e ela me falou isso, ela vai acabar ela mesma entendendo, o problema sou eu e eu tenho que mudar. Tá? Então o que acontece? A sua parte você fez. Tá? A sua parte você fez. E daí sim nós podemos dizer, agora a pessoa tem que fazer a parte dela. Mas nós não vamos dizer a ela, nós vamos dizer para nós mesmos, olha, a minha parte eu fiz. E fiz muito bem feita, porque eu entendi que eu tenho que estabelecer essa vinculação, esse rapport, né? Que significa trazer a pessoa, se vincular com a pessoa de alguma forma. Eu falei outro dia que nós não, né, era bom, não é proibido, tá? Nada é proibido. Todas as estratégias são válidas porque o ser humano é uma individualidade pensante e itinerante, se modifica a cada instante. E por isso nós também temos que progredir, estarmos sempre atualizados para acompanhar a psicodinâmica, entender a psicodinâmica das pessoas, dos indivíduos. Mas eu propus que nós não falássemos de energia, tá? De energia para as pessoas. Porque para nós mesmos é muito difícil definir energia. Nós falamos de energia de uma forma genérica, mas porque faz sentido para nós. Mas nós ainda não temos todos os fundamentos desses diversos campos energéticos que existem pelo universo e como nós interagimos com eles. Então, falar para uma pessoa sobre energia implica em correr o risco da pessoa perguntar para mim, e como funciona? Tá? E o que acontece? E eu ter que perder um tempo para explicar e não vou chegar a lugar nenhum. Porque foi o que aconteceu ontem no curso básico, que eu comecei a falar sobre o retorno à vida corporal, né? Daí dei um exemplo falando de como acontecem as perturbações, as obsessões, daí a pessoa me perguntou, e como que eu me livro das obsessões? É claro que eu cheguei a resumir para ela, para não deixar ela sem resposta, mas eu não me aprofundei, porque se nós estamos aqui, nós não conseguimos resolver nem as nossas próprias obsessões, como que eu vou explicar num curso básico para a pessoa? Daí eu só disse para ela, ó, lembre das premissas de Jesus, amor e fé. Né? Lembra da passagem? Um jovem, né, que caía no fogo, caía água, e os discípulos tentaram curá-lo e não conseguiram. Jesus falou, por conta da vossa pouca fé. Tá? E se nós aprendermos a amar, aquele que nos perturba, que nos obsedia, vai ter que, se ele quer continuar nos obsediando, ele vai ter que seguir-nos insistentemente e observar os nossos exemplos positivos. E aí nós nos transformamos e transformamos ele também. E angariamos automaticamente sempre novas companhias mais positivas. Então eu resumi isto para a pessoa. Mas percebam que no curso básico, eu não deveria ter mencionado, dado um exemplo de obsessão, porque eu dei esse exemplo e puxou o pensamento, tirou o foco da pessoa do retorno à vida corpórea e levou para outra questão. E isso poderá acontecer também na entrevista, onde nós só temos 10 a 15 minutos em média, tá? Dependendo, 10 a 15 minutos. Então, nós não temos tempo para explicar espiritismo para uma pessoa que precisa fazer tudo aquilo que passar por tudo aquilo que nós já passamos, para entender, tá? Então, assim, eu propus o seguinte: troca energia por amor. Né?
você vai entrar num ambiente, ó, de muito amor, muito acolhimento, você vai se sentir muito bem por causa deste amor que nós vamos te doar, que os espíritos amigos que nos assistem vão doar, e encerrou, tá? E encerrou. Empatia cognitiva, beleza? Tá, né? Vamos lá para o próximo slide, o slide 4. Então vamos lá. Isso aqui nós já falamos um pouquinho. Então, não opine favorável ou contraditoriamente. A pessoa falou qualquer coisa, eu sou, eu tenho ódio, eu quero matar, eu quero morrer, né? Se a pessoa falar assim, inclusive os de ideação suicida, se falar assim, eu vim aqui porque eu quero morrer, eu vou me matar, essa vida não tem mais sentido, né? Não fale para a pessoa, não, você não pode se matar, só vai piorar a situação. Você já leu Nosso Lar? Você viu o que aconteceu com o André Luiz? Tá? Nada disso, né? Simplesmente fala assim, por quê? Né? Comecem com por quê. Quando nós falamos por quê, eu costumo dizer que essa palavra resolve todos os conflitos humanos aí. Porque quando nós começamos a questionar, nós abrimos a mente para novas propostas. Então, comece perguntando, não, mas por quê? Né? Daí a pessoa vai falar, é porque eu tô triste. Por quê? É porque eu moro sozinha. Por quê? É porque meu pai morreu. Por quê? Olha quanta informação tá vindo. Né? Por quê? Daí falou assim, ele estava doente. Quanto tempo? Como você se sentiu naquele momento? E quando não tiver outras perguntas, use o porquê. Por quê? Por quê? Por quê? É lógico que não nessa sequência tão repetitiva, senão a pessoa vai ficar com o saco cheio, né? Vai embora. Mas em grande parte das vezes, perguntar o porquê faz a pessoa pensar. E quando ela pensa, ela dá resposta não para nós, mas para ela mesma. Né? Ela encontra inclusive a solução que ela não conseguiu encontrar sozinha. E eu não dei orientação nenhuma, muito menos aconselhei, porque eu falei que nós não orientamos, a nossa orientação está limitada à terapêutica, à explicação da terapêutica espírita, quando do encaminhamento, tá? Mas nós não palpitamos na vida alheia, porque Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E via de regra, nós não conseguimos nem cuidar da demanda da nossa própria vida. Então, explicar para a pessoa como ela deve se comportar perante a vida é, de certa forma, até leviano, porque muitas vezes, né, eu já dei o exemplo aqui que eu falei, né, que eu tinha certos, não é desavença, né, mas as controvérsias que aconteciam na escola de aprendizes, que as pessoas falavam, os alunos chegam lá e, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se livrar dos vícios, álcool, cigarro, não pode mais. E depois disso, as imperfeições morais, né? Só que daí você abre o Facebook do dirigente lá, tá lá, latinha de cerveja, copão de vinho, né? Fumando, né? Às vezes discutindo no trânsito. Então, não funciona assim para nós, principalmente, não funciona você falar o que a pessoa tem que fazer. Porque lembrem-se que todos nós que estamos aqui somos pessoas públicas. O que significa? As pessoas vêm de fora para dentro da nossa instituição e nos olham, às vezes, com deferência, né? Com extrema deferência, extremo respeito e às vezes com paixão, né? Olha a Rosmarie, né? Ela faz um evangelho tão gostoso, eu adoro ver, né? Daí sai lá fora a Rosmarie discutindo no caixa do shopping lá, batendo boca, falando as maiores barbaridades e a pessoa olha e nunca mais vem na casa Razim. Pior, perde a crença na doutrina e perde a crença em Deus. E daí estamos lascados, né? O desserviço que nós prestamos. Então eu falava assim, gente, se vocês não querem, é esse o problema que... Daí agora eu larguei de mão, eu só cuido da minha vida mesmo, porque não adianta falar, né? Mas eu falava, gente, se vocês querem ser dirigente de alguma coisa, ou não bebe, né? Façam uma opção, ou não bebe, ou não tirem foto e postem ou não bebam, né? Ou não postem as fotos no Facebook. Ou melhor ainda, né? Se não conseguirem deixar de fazer nenhuma coisa nem outra, não sejam dirigentes, vão fazer outra coisa, né?
vai ficar num local onde não tenha tanta exposição. Mas depois eu percebi que na realidade o errado sou eu, né? Que eu sou muito sistemático e larguei mão, falei, eu vou cuidar da minha vida, que já é muito difícil, e deixe cada um cuidar da sua. Então foi assim. Então nós não opinamos favorável ou contraditoriamente, tá? O que nós temos que fazer, aqui está em amarelinho a chave da questão. Ajude o assistido a reconhecer o problema que o infelicita. É o exemplo lá da pornografia, né? A pessoa, não, isso é bom, é para eu relaxar, é para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai de pouco em pouco perguntando como que ele estava antes, como ele vai estar, como ele está hoje. Quando ele sai da casa espírita, como, se ele se sente melhor do que quando ele entrou, ele vai falar que sim. Né? E depois você vai para sua casa, quanto tempo demora essa sensação de harmonia e de equilíbrio depois que você sai da casa espírita? Ah, eu vou para casa, fica, mas no dia seguinte está tudo, né? Vamos tentar fazer um exercício, né, de 4 semanas, que é esse exemplo que nós demos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando o indivíduo a reconhecer o problema que o infelicita, que ele nega que seja um problema. Ele nega. Eu sei que é um problema, mas eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Eu estou aqui para facilitar o entendimento do universo íntimo da pessoa. Beleza? Mais 2 slides então. Vamos lá. O slide 5, para a Fabiana e para todos nós, né, que ela perguntou, é nunca aconselhe nem oriente. Quando nós falamos de orientação, nunca aconselhe por quê? De novo, a sabedoria popular. Se conselho fosse bom, né, a gente estava vendendo aí, estávamos ricos todos nós. E nem oriente. A orientação não é do ponto de vista da terapêutica espírita. Isso nós vamos orientar sim, depois que terminarmos a entrevista. Mas não a pessoa chega e fala assim, ai, o meu marido, ai, é um saco, não tô aguentando mais, a gente só briga. O que você acha? É melhor eu me divorciar? Já pensei no divórcio, né? No afã de ajudar, nós até acabamos falando assim, olha, isso é uma coisa que você tem que pensar bem, né? Porque causa tais implicações, assim, assim, assim. Mas, de repente, se você está sendo agredida, se você apanha, tal, não é razoável que você fique do lado de uma pessoa tanto tempo assim. Não. Pegar de novo o exemplo da Rosemarie, primeira entrevista. Tá? Ela nunca falou para a mulher ir lá e se vingar. Nunca falou para odiar. Ela nunca falou para a mulher se separar. Ela só falou para a mulher que ela precisava se proteger, que era o que ela estava querendo. E daí ela deu para a mulher aquela casa lá que vocês falaram o nome, eu não sei como que chama lá, tá? Deu um caminho para ela. Quando ela deu esse caminho, não sei se vocês perceberam, quando ela deu, tudo bem que a mulher era eu mesmo, né? Mas eu me sentia mulher, eu me sentia mulher. Quando ela deu o caminho, daí eu parei, acabou aquela superexcitação mental e eu voltei para patamares de equilíbrio mais próximos da normalidade. E quando eu voltei, eu até me comprometi, não, eu venho aqui de novo, né? Eu vou lá, vou procurar sim. E ela atendeu aquilo que eu precisava. Tá? Então, ela me ajudou a refletir sobre a mudança necessária e os seus primeiros passos. Olha, eu não podia matar, eu não podia eu precisava me defender. Ela me ajudou neste processo de reflexão. E daí ela me deu o primeiro passo. Qual era o primeiro passo? Uma instituição pública para eu procurar auxílio. E aquilo foi muito bom. Tá? Está fácil. Último slide. O último slide é: ofereça a terapêutica espírita. Agora sim a gente pode orientar. Aqui que a gente orienta. Tá? Terminou a entrevista, né? Ou seja, a pessoa, ouvimos toda a fala do assistido, anotamos tudo aquilo que o assistido disse. Né? Se fosse uma segunda entrevista, nós estaríamos perguntando a ele, não só reperguntando e pegando na fala do momento os pontos principais, ou seja, as pistas
dos motivos deflagradores do seu estado desarmônico, mas se fosse a segunda entrevista, nós estaríamos até pegando os registros anteriores e perguntando para ele, mas e aquele soninho seu que estava ruim, melhorou? Né? Aí aquele ódio, aquela depressão, você falou que não ia no médico, você foi? Na segunda entrevista, nós trabalhamos com a ficha de anamnese preenchida. Por isso é muito importante, tá? Por isso é muito importante que todos os espaços da ficha de anamnese sejam preenchidos. Falamos aqui que a nossa ficha tem campos que estão para mais. É lógico que esses campos que estão para mais, que não cabem no momento da entrevista, a gente não vai preencher porque não tem coerência, não tem concordância. Mas nós já podemos administrar isso porque sabemos que eles estão lá numa situação que não serão utilizados todas as vezes. Mas os campos tais quais aquele qualificação, a Silvia não preencheu aqui a qualificação do assistido, nome, nascimento e tal, deixa para lá então, é problema da Silvia, ela que não preencheu. Eu preencho. Todos aqueles campos que falam sobre a regularidade psicoemocional da pessoa, de como dorme, né, a psicodinâmica, como dorme, como come, né, do que se alimentam, essas coisas todas aí, sono, tudo isso eu tenho que preencher. Tenho que colocar a data lá no final, tenho que fazer a minha não assinatura, tá? Porque senão a gente não mais colocar e escrever meu nome lá, Rosmary, Sidney, Maristela, Fabiana, e colocar a data. Tá? Quando eu abro o envelope, eu olho lá aquelas fichas tudo bagunçada, né? Eu quero ler antes para poder chamar o assistido depois para entrevistar, mas está tudo... deixa para lá, eu não leio. Não, eu pego um tempinho, organizo, tá? Como que eu organizo? Se a pessoa não escreveu lá número 1, número 2, folha 1, folha 2. Até isso eu considero, é meu ponto de vista, tá? É só ponto de vista. Desnecessário marcar 1, 2. Porque se nós marcarmos a data lá embaixo, eu me baseio pela data para colocar na ordem cronológica. Tá? Então, é um trabalho a mais ficar numerando. Mas enquanto estiver lá, marquem, porque alguém achou necessário. Então, marquem. Tá? 1, folha 2. Colocou na ordem, o que é que eu faço? Grampeio. Grampeio. Escrevi algo errado. Eu não pego a caneta e não faço isso aqui, ó. Risco e continuo. Tem líquido corretivo agora na gaveta lá. Então passa o líquido corretivo, assopra, deixa num cantinho, tá? Depois que perceber que está sequinho lá, vai lá e escreve por cima, ou não precisa escrever por cima, escreva na frente, tá? Se não der tempo de secar, mas não rasurem, não façam rasura nas folhas, tá? E a orientação, então, ó, isso aqui é a primeira entrevista que nós estamos falando, tá? A orientação, esses slides de 1 a 6 são dicas para a primeira entrevista. A orientação, o que que é? É sobre a preleção, a necessidade da pessoa ficar atenta, né? Ela não veio por acaso. Existe algo naquele momento que vai ser dito através da fala do preletor e que é para ela. Então ela tem que ficar atenta, tá? Que aquilo vai mudar a vida dela de alguma forma. Basta que ela consiga captar. Tá? E depois a orientação do passe. Existe uma salinha confortável com pessoas amorosas. Você vai sentar, fique tranquila, relaxada. Não fala assim, ó. Não use esse termo assim, não fique pensando nos problemas lá, não. Só fale para ela, ó, sente lá, relaxe e pense em Jesus. Pense em Jesus. Porque se você falar assim, não pense no problema, dela vai pensar assim, não é para pensar no meu marido, nem no meu filho, nem no meu sogro, nem naquele cara que veio me cobrar. Ela já vai carregar tudo de novo. Ela deixou na sala de entrevista, mas no momento que você falou isso, ela vai lembrar de tudo isso. Então você dá algo para ocupar a mente dela. Ó, você vai entrar lá, pessoas amorosas, tal. Pense em Jesus. Eu tenho que pensar em Jesus? Tem. Daí ela vai entrar lá e vai fazer aquilo que você propôs. E os problemas automaticamente não vão o cérebro dela não, naquele momento, a mente dela, aliás, naquele momento não vai comportar os problemas, porque ela tem outras coisas para pensar. É uma forma de quebrar o monoideísmo, tá? O circuito fechado. Ok?
eu ver se está aparecendo aí na tela. Apareceu, né? Então, ó, agora tudo aquilo lá que eu passei era a primeira entrevista. Na segunda entrevista é a mesma coisa, facinho é a mesma coisa. Só que a minha abordagem não vai ser mais como que do tipo, oi, tudo bem? Já conhece a doutrina espírita? O que te trouxe à nossa casa? Vai mudar. Nós já vamos começar, porque a pessoa está em tratamento. Vamos começar a dizer a ela o seguinte: como se sentiu durante estas 4 semanas? Como você se sentiu durante estas 4 semanas? A pessoa pode te dar 3 respostas básicas, não exatamente com estas palavras, mas o fundamento será o mesmo, o sentido será o mesmo. Ela pode primeiro responder o seguinte: olha, eu estou bem, tá? Eu estou bem. Quando ela falar que está bem, o que acontece? Vamos lá. Você vai falar para ela o seguinte: explique o que você acha que melhorou. Por quê? Porque a pessoa não tinha consciência na primeira entrevista de qual era o problema. Tampouco ela vai ter ciência, porque ela não sabia qual era o problema. Quando ela falar estou bem, significa que ela já está num patamar melhor do que antes. Talvez adaptada a uma frequência desarmônica, mas que para ela é cômoda. Então você tem que perguntar para ela para fazer ela pensar. Explique o que você acha que melhorou. Quando você perguntar isso, ela dirá para você o seguinte. Vamos descer aqui. Isso. Tá. Quando você perguntar isso, você primeiro tem que fazer o seguinte. Ouça atentamente o relato do assistido. O que ele vai falar? Você perguntou, a pergunta é relevante, você tem que entender o que ele vai falar. 2. Compare a fala do assistido com os relatos anteriores registrados em ficha de anamnese. Foi aquilo que a Grazi fez, né? Era para ter feito no começo, antes de chamar o assistido, mas não tem problema. Mais uma vez, eu estou colocando como um exemplo útil para nós não nos perdermos, mas não estou falando que ela errou, porque ela não participou das aulas, de todas as aulas que nós estivemos juntos. Tá? Ela fez do jeito que o coração dela mandou. Mas ela olhou no final. Tá? Então nós temos que aprender a olhar antes de chamar rapidamente, uma leitura rápida. Não é para ficar estudando, dando risada, achando bacana ou curioso. É só dar uma leitura rápida para saber como nós vamos nos portar perante o assistido. Então, o primeiro tópico, depois que eu perguntei o que você acha que melhorou, eu começo a ouvir atentamente o relato do assistido. Daí eu vou comparar aquilo que está registrado na ficha de anamnese com aquilo que ela está falando. Tá? O terceiro... Oh, caramba, estou desmanchando o negócio aqui. A terceira parte ou a terceira etapa será: se o relato for coerente com as informações da entrevista anterior, então se aquilo que ele estiver falando agora em resposta à sua pergunta sobre o que ele acha que melhorou for coerente com as informações que foram registradas anteriormente pela Silvia, né, no caso da entrevista da Grazi, se for coerente, eu poderei fazer o seguinte. Deixa eu ver. Eu faço o seguinte. Letra A. Se o assistido terminou o P2, ele deverá... Estou falando de encaminhamento, tá? Não estou falando eu estou falando de encaminhamento de um assistido que falou que está bem. Tá? A hipótese dele está bem mesmo, tá? Tô bem. Então, se ele terminou o P2, tá? A segunda entrevista dele terminou o P2, pelo fato dele estar bem, eu não libero ele. Eu mando ele para o CH. Tá? Eu vou garantir que aquele estado desarmônico, cuja causa ele não sabe e eu também não sei, eu vou garantir que, se for energético ou espiritual, tá? Ou seja, aproximação de alguma entidade, um encosto ou uma cobrança, eu vou garantir que ele tenha um melhor atendimento e que aquela entidade também seja auxiliada através do CH. Tá? Letra B. Se o assistido está na fase do P1, por quê? Porque ele passou pelo P2, porque ele passou pelo CH e ele relatou assim, ó,
tô dormindo bem, tô bem, a minha família, tá tudo maravilhoso, tal, aquele CH foi maravilhoso, obrigado, tia Grazi, porque a senhora me encaminhou por lá e tal, tá? Eu só tô com uma dorzinha, né? Uma dorzinha aqui no ombro que não passa, já faz uns meses. Ah, é? Tá. Então vamos encaminhar ele para o P1, desde que nós confirmemos através das nossas perguntas, através das reperguntas, mas está bem mesmo? Está dormindo mesmo? Você lembra dos seus sonhos? Se ele falar que não lembra dos sonhos, isso não significa que é bom, tá? Isso significa que ele precisa ainda despertar para a vida, tá? Orar mais, tal, porque o natural é que nós nos lembremos de alguns fragmentos. Apagar pura e simplesmente significa que eu estou negligente perante as condições do prosseguimento da vida quando da emancipação da alma. Então, eu faço todas essas perguntas. Se todas as perguntas forem positivas, eu chego para ele. Ó, se todas as respostas, perdão, forem positivas, tô dormindo bem também, tá tudo bem, tal, tô com essa dorzinha aqui, né? Faz alguns dias, eu acho que foi um mau jeito, tal, não sei o quê. Daí eu posso mandá-lo para o P1, porque baseado na sua fala, eu tenho uma segurança de que a parte energética e espiritual já melhoraram. Então, só resta algo energético do campo espiritual, do campo das camadas sutis da alma e do soma e do duplo, que nós podemos ajudar com P1. Tá? Daí, com P1 não, né? Com P3A, porque ele já tem... não, P1, né? Ele saiu do CH, foi para o P1, então nessa letra B, eu posso encaminhar ele para o P3A. Por que para o P3A? Porque é a sequência qualitativa após o P1. Por que ele está no P1? Porque ele já passou pelo P2 e ele já passou pelo CH. Tá? E só reclamou de uma dorzinha e tudo estava ok. Então, o entrevistador que encaminhou ele para o P1 teve a segurança de fazê-lo porque tudo o mais da sequência qualitativa da parte espiritual já tinha sido cumprida. No mínimo, né, minimamente, até o CH, porque a sequência vai até outros passes da série P3, tá? Se o assistido terminou o CH ou o P3A, né, hipótese letra C, se ele terminou o CH ou o P3A, antes de pensar em liberar ele do tratamento, sugira a ele, você não quer participar da vivência doutrinária? Não é o nosso caso, porque nós não temos vivência doutrinária, mas coloquei aqui para vocês saberem qual é o encaminhamento adequado. Você não quer participar do nosso curso básico? Só tem mais uma aula esse ano, vem aqui para você conhecer a turma, daí se você gostar da turma, o ano que vem você vem fazer a escola de aprendizes. Eu já adianto para vocês que quando a gente fala isso, pelo menos acontece comigo, não sei se acontece com os outros entrevistadores, tem uma evasão de assistido aí, o assistido não quer estudar não, ele vai embora e nem vem assistir o evangelho. Então eu fico pensando bem antes de fazer essa proposta para ele. Mas se ele já terminou o CH ou terminou o P3A e disse, depois do CH ou do P3A, tô maravilhosamente bem, dona Fabiana, nossa, que bom, você foi um anjo na minha vida, dona Fabiana tal, não sei o que, ai que bom que eu sou um anjo, né? Agora eu vou ser o carrasco, né? Brincadeira. Agora eu vou te convidar para estudar conosco. E na letra D, isso lembrando, nós estamos aqui num assistido que voltou e está falando que as 4 primeiras semanas foram maravilhosas para ele. E na letra D, nós temos o seguinte: se o assistido não manifestar interesse nos estudos, libere-o do tratamento. Tá? Mas como que eu libero? Fala assim, ó, que bom que tudo deu certo, tal. Você não quer mesmo participar dos estudos conosco? Não é uma obrigação, não tem problema se você não quiser. Mas venha nos visitar uma vez por semana, assistir o evangelho conosco, tá? Você sabe que você toma um passe de harmonização na entrada, e isso já é muito bom para você. E o evangelho complementa este processo de manutenção do seu equilíbrio e da sua harmonia, tá? Neste momento, aqui cabe, eu não coloquei, mas neste momento não é a primeira entrevista, não adianta fazer isso na primeira entrevista. Mas na segunda em diante, neste momento, explique para ele o evangelho no lar. Explique para ele o evangelho no lar. Já pode explicar. Se achar que na segunda entrevista ainda está cedo, a pessoa ainda é meio confusa ou arredia, então deixe para depois. Tá? Pode deixar para depois, desde que ele se proponha a continuar assistindo às preleções.
Mas se for liberar, eu falo deixo para depois, mas eu sempre ofereço o Evangelho no Lar a partir da segunda entrevista, tá? Eu explico. Na letra E, nós temos a orientação é que eu já antecipei, né? Se for liberá-lo, do tratamento, porque ele está bem, eu oriento ele a assistir a preleção da Casa Espírita semanalmente. Eu tinha adiantado isso aí, mas vamos lá. No número 2, eu explico para ele a importância do preparo para o sono e o agradecimento ao despertar. Tá? Recomendo que leiam Iniciação Viagem Espírita, porque lá eles dão detalhadamente por que a emancipação da alma durante o sono ela deve ser guiada por uma proposta pessoal nossa, individual nossa, então o preparo e o agradecimento ao despertar é importante. E, finalizando esta parte de quando o assistido retorna após as 4 semanas e diz estar muito bem, nós, ao liberarmos, também ensinamos a ele a realizar o Evangelho no Lar. E lá na gavetinha da sala de entrevista existe alguns prospectos, tá? Que são os folhetinhos com o passo a passo do Evangelho no Lar. Você não precisa ficar explicando detalhadamente. Você fala superficialmente e fala, ó, se você tiver dúvida, tá tudo aqui neste folhetinho aqui. E a pessoa vai seguir. Ok? Então vamos lá, deixa eu fechar esse aqui. Então o que nós falamos aqui agora foi a pergunta como a pessoa se sentiu durante essas 4 semanas. Se ela respondeu estou bem, é todo esse processo. Se ela responder aqui assim, eu estou um pouco melhor, né? Ela está mais ou menos subindo, né? Elevando seu padrão vibratório, se livrando das perturbações, um pouco melhor. Eu pergunto para ela o seguinte: explique o que ainda precisa melhorar na sua opinião. O que é preciso, o que você considera que é necessário para melhorar mais ainda? Porque você falou que melhorou um pouquinho, né? Mas qual foi esse pouco? O que falta melhorar? Nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo a pessoa pensar e estamos analisando a psicodinâmica dela. Estamos analisando como ela tem se comportado psicoemocionalmente e como isso tem sido representado na forma das suas atitudes no dia a dia. Quando nós perguntamos isso, é justamente para colher essas informações. Então explique o que ainda precisa melhorar, né, para ficar perfeito, para ficar bom para você. Daí ela poderá responder o seguinte. Vamos lá. Primeiro eu vou novamente, né, estou sendo repetitivo para nós gravarmos. Primeiro eu vou ouvir atentamente o que ela vai relatar baseado naquilo que eu perguntei. Depois, novamente, a mesma coisa. Compare a fala do assistido com os relatos anteriores registrados em ficha de anamnese. É a mesma coisa daquele que falou que está super bem. Depois, a mesma coisa também no terceiro tópico, na terceira etapa, que é se o relato for coerente com as informações da entrevista anterior, se tiver coerência, eu poderei. Letra A. Se o assistido terminou o P2, ele deverá seguir para o CH. É a mesma coisa do outro. Se o assistido terminou o P1, ele deverá seguir para o P3A. É a mesma coisa do outro. Se o assistido terminou o CH ou P3A, encaminho. Daí a gente vai ver. Então, só para explicar. O primeiro foi encaminhado para todas essas séries de passe. Por quê? É a sequência qualitativa. E ele estava bom, mas é para ter certeza que, chegando até o CH, tá? Antes de entrar na série série P3, P3B ou P3A, ou ir para o P1, chegando nestas séries, nós teremos a certeza de que esgotamos a terapêutica espírita dentro daquilo que foi convencionalmente padronizado por Edgar Armond. E, portanto, poderemos encaminhá-lo para um passe material, né, que nós chamamos de material, e ou liberar o assistido do tratamento, se for necessário. Então, é necessário sempre levá-lo até o CH e, se ele entrou no P1, levá-lo até o P3A. Tá? Não liberar ele do tratamento no P2 e nem no P1. E
na letra C, se o assistido terminou o CH, encaminho. Aqui muda um pouquinho do item anterior. Se o assistido, né, terminou o CH ou o P3A, encaminho baseado nos relatos dele. Se ele fizer algum relato, é psicoemocional, ainda sobrou alguma coisa psicoemocional, ele não vai usar esse termo, mas nós vamos definir, eu encaminho ele para desobsessão, que é o P3B, sequência do CH, ou apometria para as casas que têm apometria. Não é o nosso caso, só coloquei para saber das possibilidades variadas que nós temos. Mas se ele está reclamando daquela dorzinha e tudo que era psicoemocional já não existe mais, em relatos físicos eu encaminho ele para o cromo, que seria a série P3AC, né? Ou uma terapia reiki ou semelhante ao reiki, que seria a série P3AM, tá? Que na nossa casa não tem. Então, nós chegamos aonde? Até o P3A. Até o P3A. Tá bom? Mas só para saber que existe esta possibilidade. Vou recolher esses dois aqui para nós falarmos da última etapa, que é importante. Uma vez concluídas as etapas acima, né, que é da parte dos encaminhamentos para a parte psicoemocional, série P3, desobsessão, ou material, série P3, P3A, uma vez concluídas as etapas acima, e se não houver qualquer melhora, ele voltou para a próxima entrevista e não melhorou, o que eu faço? Encaminho o caso para análise de ficha pelo grupo mediúnico ou colégio de médiuns, que a casa também, por enquanto, eu tenho fé que por enquanto ainda não tem, mas vai ter, eu tenho fé. Pelo menos eu estou orando todos os dias, tá? Por quê? Porque pode haver alguma coisa intrincada relacionada a problemáticas de vidas anteriores muito longínquas, ou da vida atual, tipo magia negra, que na entrevista e nos passes convencionais nós não estamos encontrando. E o grupo mediúnico tem essa função especialíssima de, conectado junto à espiritualidade superiora, inclusive fazer desdobramentos para detectar as causas da perturbação, que não são solucionadas como deveriam ser pelos passes padronizados. Tá? Tudo bem até aí? No caso, se eu for mandar a ficha dele para o grupo mediúnico, nesse dia, ele fica sem o passe? Não. Você pode fazer o seguinte. Ele terminou a entrevista e você vai mandar a ficha para o grupo mediúnico. O que acontece é que o assistido ele tem uma relação de amor com o passe, né, que é muito grande. Se você falar para ele, hoje você não vai tomar o passe, pode ser que ele desmorone. Então, se você manda ele para o P2, tá? Manda ele para o P2. Simples assim. E enquanto isso, a ficha dele vai para o grupo mediúnico. Na semana que vem, já vai ter um encaminhamento para ele para o passe correto. Beleza? Mais dúvida? Tá. Então vamos lá. Bom, eu vou recolher isso aqui. Aqui terminou a pessoa que está dizendo que melhorou só um pouquinho, né? Não melhorou muito. Nós fizemos uma pergunta para ele o que precisava melhorar. Explique ainda o que precisa melhorar. Quando nós fizemos essa pergunta, nós ouvimos atentamente e anotamos tudo o que ele falou. Como que eu faço uma anotação enxuta, né? Eu não anoto tudo de novo, porque se ele falou assim, eu tenho dor de cabeça, e já foi relatado isso anteriormente, eu não preciso anotar de novo, eu tenho dor de cabeça, porque eu tenho minimamente umas 5 linhas para fazer esse registro lá na ficha de anamnese. Então eu coloco o que melhorou. Né? O que melhorou? Perdão, eu não coloco o que melhorou, eu coloco o que não melhorou. Então, eu não preciso escrever, melhorou a dor de cabeça, a dor no ombro, dor nas costas, tal. Não, eu só coloco assim, ele disse que está melhor, apenas
a dor de cabeça não passou, ou apenas a dor de cabeça persiste, tá? E os fatos novos que ele trouxer. Daí isso a gente consegue fazer um relato enxuto, fácil para o outro entrevistador bater o olho e entender como ele deve conduzir a próxima entrevista, ou a entrevista para a qual ele foi designado. Por último, nós temos aquele assistido que vai dizer o seguinte: ó, eu pergunto, como se sentiu durante estas 4 semanas? Ele vai responder para mim, não mudou nada, tá? Não mudou nada. O que significa não mudou nada? Significa que ele não fez a parte dele? Não. Pode significar que nós não soubemos conduzir as entrevistas ou fazer ele quebrar essa ideação improdutiva ou desarmônica nas entrevistas anteriores. Ou porque fomos muito afoitos, ou porque tinha 10 pessoas lá na frente, eu tive pressa de atender as 10 e nós já demos algumas dicas lá. Se tiver 10 pessoas, você viu que o tempo não vai dar certo, dá uma subidinha lá e fala, só um minutinho, você chega para assistir e fala assim, ó, só um minutinho, rapidinho, um minutinho mesmo, eu já tô subindo e descendo para ver um negócio, pegar um copo d'água, dá uma desculpa, você vai lá e fala, ô Sidney, você pode me ajudar lá? Ó, tem 10 pessoas lá, você pode pegar 4? Tá? Então, eu vou lá, pego a chave lá da salinha que a gente está usando para fazer as aulas e atendo as outras 4, divido com você, tá? Está sozinho, não tem ninguém? Atenda as primeiras vezes, dê prioridade para as primeiras vezes, elas não poderão ficar. Aquelas outras pessoas que você já conhece e que você já sabe que elas estão andando melhor na terapêutica espírita, você já pode até já pegar, tem uma que está andando muito bem aqui, né? E portanto eu posso pedir para a Silvia mandar ela para o passe. Qual passe? Eu pego o cartãozinho dela, estava escrito P2, por exemplo, eu mando ela para o CH, tá? Ou se ela já estiver saindo do CH e por isso eu vou precisar entrevistá-la para ver se ela vai para o P3B ou ela vai ser liberada, se acontecer isso, falar, eu não posso marcar aleatoriamente P3B e tampouco dar alta para ela sem fazer a entrevista. Para esta pessoa, o que você faz? Olha, vai lá assistir o Evangelho, tem bastante gente, você assiste o Evangelho, você vai tomar um passe, você não marca nada na ficha dela, só fala, Silvia, ela vai tomar um P2, tá? Deixa ela tomar um P2 e depois você tomar o P2, você vem pra cá pra gente conversar, tá bom? Daí a pessoa assiste o Evangelho, bom, a pessoa toma um P2, gostei de tomar mais um passe, né? E depois ela vem levinha para você entrevistar. Daí você vai saber se você vai mandar ela pro P3B, se você vai mandar ela pro grupo mediúnico, o que você vai fazer com ela. Então tem essas alternativas. Não se apressem, e muito menos não se apressem para entrar na Câmara de Passes, porque só tem 3 pessoas lá na Câmara de Passe. Não, vou ser dramático. Só tem 2 pessoas para ir para a Câmara de Passe. Se fosse comigo, dava 3, dava para a gente fazer uma corrente meia boca lá e aplicar o passe. Não dá, né? Tem que ser com 4. Não dá, mas é 4. Então precisa de mim lá porque falta... Não precisa de você. Porque se você não estiver lá e você não estiver na entrevista, vai, como se diz, você vai tentar tapar, como diz o caboclo, o sol com a peneira e não vai resolver nem o problema do assistido, que deve ser entrevistado, e nem daqueles que vão tomar o passe. Porque a Armon era inteligente, né? A Armon é inteligente lá e criou o passe coletivo. Então quem estiver lá dirigindo fala, hoje vai ser passe coletivo. Vocês sabem que é o passe coletivo, daí muda até a preleção. O passe coletivo é tal. Daí o pessoal já fica preparado e não fica constrangido de pensar, hoje eu não vou tomar o passe, não foi legal hoje. Eles entendem o que é o passe coletivo lá na preleção. Tá? E daí eles se tornam acessíveis a receber aquelas energias. E tudo fica resolvido. Tá? Não se afobem para fazer entrevista. Então vamos lá. Não mudou nada, tá? Se não mudou nada, ele falou que não mudou nada, o que acontece então? Eu pergunto de novo. Explique o que ainda continua inalterado. Você falou que não mudou nada, né? Como assim? Explica para eu entender o que exatamente você considera como nenhuma mudança, tá? Só para ele
refletir, raciocinar. Porque às vezes, tá? Às vezes, essa pessoa que fala não mudou nada, ela tem a psicodinâmica do hard har har. Tá? Lembram do hard har har? Ó céus, ó vida, ó, né, tudo que é a hiena que reclama. E nós precisamos ajudar a pessoa a sair desse padrão dissonante de vibratório. Então eu pergunto para ela, né, explica para mim, né, o que ainda continua inalterado, né? Que engraçado, né? Nada, mas nadinha, nem seu sono, nem e vai conversando com ela, vai dando munição para ela, né, carregar a arma dela, que é a matraca, né, a arma de falar e sair falando tudo que nós precisamos para fazer os nossos registros. Daí, o que vai acontecer? De novo, né? Ai, Sidney, que chato, de novo, item 1, 2, 3 é a mesma coisa, né? Mas eu tenho que ouvir atentamente o relato do assistido. Eu preciso comparar a fala dele, a fala desse momento que eu estou entrevistando, com os relatos anteriores registrados em ficha de anamnese. Se o relato for coerente com as informações da entrevista, ou seja, se ele se a fala dele for coerente com as informações que estão na entrevista anterior, na ficha de anamnese, daí o que eu posso fazer? Vamos lá. Neste caso, né, que ele falou que nada melhorou. Ah, mas isso aqui é a mesma coisa, né, Sidney? Encaminhar ele para o P2. Tá? Oh, perdão. Se ele terminou o P2, encaminhar ele para o CH. Tá? Encaminho ele para o CH. Letra B. Se ele terminou o P1, se ele veio do P1, eu encaminho ele pelo P3A. Estou repetindo porque daí a sequência, pelo menos a sequência qualitativa, fica bem gravada na mente de vocês quando vocês forem para o estágio. Né? E se virem eu ou a Maristela encaminhando para outro lugar, falar, opa, ô Maristela, não era... Ô Sidney, não era... Daí, é mesmo, obrigado. Porque acontece, todo mundo erra em algum momento. Devemos evitar, mas também não devemos nos culpar. E se o assistido... uma coisa importante. Se eu errar, não fique com vergonha. Se errar, não fique com vergonha. Porque se eu ficar com vergonha, e vergonha é o orgulho, e eu for para casa e deixar como está, eu acho que ninguém vai ver, vai ser pior. Então, mesmo quando eu chegar em casa, porque nós temos tão poucos trabalhos, que eu faço o trabalho na terça, quando chegar na outra terça, se eu chegar em casa e lembrar que eu errei, né? Eu chego na outra terça-feira mais cedo e falo, Silvia, me ajuda aqui que eu esqueci de anotar alguma coisa, ou o encaminhamento não era esse, vamos mudar? Tá? Corrija, né? Lembra da passagem do Evangelho? Reconcilia-te com o teu adversário, serve também para a entrevista, né? Corrija enquanto está a caminho para a casa espírita, né? Antes que você entregue a ficha incorreta e o assistido vá para um tratamento inadequado. Tá? Parecido com a passagem lá. Então, são as mesmas etapas, mas se o assistido terminou, agora a letra C muda um pouquinho, né? Se o assistido terminou o CH ou o P3A, ou seja, já é a terceira, a terceira entrevista pela qual ele está passando, passou pela primeira, P2, passou pela segunda, CH, tá? Foi para o P3A, então já é a quarta entrevista. Se ele vem desses tratamentos, daí se ele relatar algo que seja relacionado à parte desarmônica, psicoemocional, é a mesma coisa da anterior. Ou desobsessão, ou apometria, se tivesse. Se for físico, tá? É a mesma coisa. Ou é cromo, ou é o reiki, ou alguma terapêutica energética semelhante ao reiki, que seria da série P3AM, tá? De ordem médica. E por fim, a mesma recomendação anterior. Se nada der certo neste momento, tá? Se eu não conseguir detectar, ele continua reclamando que tudo está ruim, grupo mediúnico. Ou, se não tenho médiums com faculdades bem caracterizadas, colégio de médiums. Uso o recurso do adestramento psíquico. Faço captação psíquica ao invés de incorporação ou desdobramento, tá? Alguma coisa do gênero. Tá. O quarto aqui que nós colocamos aqui se o relato não for coerente
Se o relato, isso serve para todos, tá? Se o relato do assistido não for coerente, então aqui no anterior, o relato dele era coerente, tá? Com as informações da entrevista anterior, e eu fiz os encaminhamentos até chegar aqui no grupo mediúnico. Mas se o relato dele, isso está em todos, eu acho que eu pulei, eu não passei nos outros casos, mas é semelhante, tá? Então a quarta etapa é, se o relato do assistido não for coerente com o que está registrado na ficha de anamnese, cogite prosseguir na sequência qualitativa, ou seja, P3B se ele veio do CH. Tá? Mas nunca encaminhe ele para outra sequência qualitativa do tipo P1, sem que ele tenha feito o CH. Tá? Resumidamente, o que eu quero dizer é o seguinte: a sequência é P2CH. Nunca terminem antes dele concluir o CH. Se ele no CH reclamou de algo físico e não mais da parte espiritual, vamos colocar assim que fica mais fácil de entender, espiritual, já tendo feito o CH, eu posso mandar para o P1. E aí ele entraria em outra sequência, que é o P1 e o P3A. Mas não sem antes fazer o CH. Tá? Do P2 para o P1 nunca. Do P2 para o P1 nunca, porque nós deixamos de esgotar e investigar a parte das perturbações psicoemocionais, se são próprias ou seja, se são endógenas ou se são exógenas, perturbação provocada por alguém. E daí nós vamos retardar a solução, porque às vezes é um processo de uma demanda, que eu citei a questão de magia negra, ou trabalhos, trabalhos feitos aí, é um processo de uma demanda, e eu mando ele para o P1, e eu interrompo o ciclo. Daí ele vai passar pelo P1, o outro vai mandar ele para o P3A, ele vai ficar 2 meses antes de voltar para o P3B. E ele não vai voltar para o P3B, sabe por quê? Porque ele vai ter que começar a sequência de novo, P2CH. Por isso a importância do grupo mediúnico, para que o grupo mediúnico olhe e fale assim, não, este caso é um caso de exceção à sequência qualitativa. Ou não. Tá? Porque se nós formos tomar essa decisão, a gente vai começar a fazer encaminhamento por achismo, né? Que é o que acontecia na outra casa espírita. Por que você pulou a sequência? Porque eu senti que era físico e não era espiritual. Falei, mas sem passar no CH? Então, se Armon teve um trabalho hercúleo para estudar todas as práticas energéticas, e eu já falei que tem muita coisa que é holística na terapêutica da aliança. Estudo de chakras não é eminentemente espírita. Estudo da aura também não é eminentemente espírita. Vem de outras práticas espiritualistas. E nós incorporamos, e decorrente do estudo de Armon. Eu não posso desprezar aquilo que eu não sei as bases. É semelhante o assistido que vem à casa espírita e na primeira fala, ele não sabe como que iniciou esse processo desarmônico. E a minha situação é a mesma. Eu não sei o porquê existe toda essa sequência, mas o que eu sei é que ela é lógica e ela funciona. E quando eu mudo isso? Só quando ela não funcionar. E como que eu faço isso? Ao meu bel prazer, sou entrevistador, eu tenho autonomia. Não, nós estamos trabalhando em fraternidade. E fraternidade significa pegar o dom de cada um, reunirmos os nossos dons e chegarmos num denominador comum. Tá? Então é importante entender isso. E por último, nós temos o seguinte: registre para qualquer um dos casos, tá? Para aquele que falou que melhorou muito, para aquele que falou que melhorou mais ou menos, e para aquele que falou que não melhorou nada, a última etapa é registrar em ficha de anamnese apenas aquilo que ele disse que não melhorou, que foi o que eu falei, para ficar enxuto o nosso relato. Então só registra aquilo que ele falou que não melhorou. Ele falou que está muito melhor, mas, mas disse ainda que o sono é perturbador. Disse ainda que tem uma dor de cabeça. E é só isso que basta. Tá? Então eu só tenho que olhar o relato anterior, ver o que ele relatou de problemática,
de desarmonia, de dor, de aflição, de perturbação e constar o que ainda não foi resolvido. E simples assim.